Hoje a nossa leitura da Bíblia 365 chega ao capítulo 15 de Lucas, onde temos uma história muito conhecida, a história das 100 ovelhas, a história das moedas perdidas e a história do filho pródigo. Essas histórias são muito conhecidas, mas talvez o contexto em que Jesus as diga não seja assim tão conhecido. Por que é que Jesus conta uma história de 100 ovelhas que uma se perde e o pastor faz uma coisa que não tem sentido nenhum? O pastor deixa as 99 no pasto ou no deserto e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. Tem alguma lógica? Se esse pastor fosse seu funcionário, você o demitiria. Como assim deixar 99 vulneráveis para ir buscar uma? Que lógica é essa? E Jesus fala isso justamente para impressionar o seu público, a sua plateia. Porque Jesus está sentado comendo com pecadores. E aquele público não suporta isso, aquele público de religiosos vê Jesus com os pecadores e fala: não, Jesus não pode se assentar com os pecadores. Que mestre é esse que escolhe os pecadores, se assenta com os pecadores? Isso não é permitido, isso não é bom. Então, para rebater aquelas pessoas que se acham santas, Jesus diz assim: eu me assento com os pecadores, valorizo os pecadores e valorizo um deles mais do que 99 de vocês que se acham justos e que acham que não precisam de arrependimento. É justamente assim que Jesus termina essa história, falando aqueles religiosos que se achavam santos, que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que se acham justos e não precisam de arrependimento. Mas a história mais conhecida das três talvez seja a história do filho pródigo. E essa história, quando nós olhamos para ela e pensamos nos religiosos e nos pecadores, pega muito forte no pé de nós que somos religiosos, que cremos em Jesus, que seguimos a religião, né, e que às vezes nos achamos bons por isso. A religião é uma coisa boa, é religar-se com Deus, é o ato que Deus usa para nos unir a Ele, mas quando a religião traz orgulho para nós e quando nos achamos bons demais para nos assentarmos com os pecadores, é sinal de que morremos e de que a religião, ao invés de nos fazer bem, nos matou. Essa é a história do filho pródigo. A história de um filho que se vai, que despreza o pai, que pede a herança como se ele estivesse pedindo a morte do pai. Ele diz: pai, me importa mais seus bens do que a sua presença, então morra, me dê o que é meu de direito, né? O pai divide a herança entre os irmãos, o irmão mais novo vai embora e gasta tudo. Passa por dificuldade, se arrepende e volta. E aí era a hora que nós esperamos, né, que o pai despreze aquele que o desprezou também, pague mal com mal, né, e ignore o filho que fez essa afronta de pedir o dinheiro da herança e ir embora para longe sem dar satisfação para ninguém. Mas ao invés disso, o pai corre atrás do filho pecador, o pai resgata esse filho, o pai abraça o filho, o pai festeja com o filho, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que esse pai faz não tem explicação. Nenhum de nós aconselharíamos ninguém fazer, né? Porque, imagine, o seu filho fez coisas erradas, ele tem que ser punido. Mas o pai corre atrás e abraça e festeja. Porque é assim que Deus age. Essa história mostra o amor de Deus. É assim que Deus age comigo e com você. Deus não pede para que eu e você paguemos os nossos pecados, para que nos responsabilizemos por eles. Não. O nosso Deus amoroso responsabiliza Jesus pelos nossos pecados e pune os nossos pecados em Jesus, trazendo para nós a graça da vida, a graça da salvação, a graça do perdão que foi comprado com sangue na cruz. Não é um perdão gratuito. Esse Deus
conta essa história e a história da graça assusta. A história da graça assusta religiosos. A história da graça assusta a plateia que está ali ouvindo, os religiosos, mas a história da graça assusta o filho mais velho dessa história. O filho mais velho fala, não é possível, como meu pai pôde perdoar aquele pecador, aquele que fez tudo que eu não fiz? Então, aquele filho mais velho representa um religioso que não aceita que Deus perdoe pecadores que fizeram ofensas que ele não fez, que cometeram pecados que ele não cometeu. Mas ele tem pecados, só são diferentes. E um grande pecado dele é esse coração amargurado que impede-o de entrar para a casa do Pai, que impede-o de celebrar a vida do irmão. Da mesma forma que o irmão mais novo preferiu os bens e disse para o pai, você não vale nada, agora o irmão mais velho também está preocupado com o bezerro que morreu lá para a festa e dizendo para o seu irmão mais novo, você não vale nada, embora seja meu irmão. Além disso, esse irmão mais velho também não valoriza o pai. Ele acha que o pai não é bom e nessa hora ele fala, pai, o senhor nunca cuidou de mim direito, nunca me deu as coisas que eu merecia. E o pai está falando para ele, vem para a festa, vem para a festa. E essa história termina com um religioso lá fora, dizendo que não quer entrar na festa do pai, porque lá dentro da casa do pai tem um irmão dele pecador. E ele não quer se misturar com um irmão pecador perdoado. Deus acolhe os pecadores, mas nós temos dificuldade em acolhermos. Deus perdoa, nós temos dificuldade em perdoarmos. Deus torna filhos, nós temos dificuldade em chamarmos de irmão. Essa história é para mim e para você. Se você está assistindo esse vídeo aqui, possivelmente é porque você se interessa pela Bíblia, porque você se interessa pela palavra do Senhor, porque você segue a Cristo. E esse é o nosso perigo, esse é o perigo que bate à nossa porta. Nos acharmos bons, nos acharmos melhores que os outros, nos acharmos mais preparados, mais santos, mais dignos e esquecermos que somos pecadores. Perdoados por Jesus, acolhidos por Jesus, mas pecadores, que devemos olhar para os outros pecadores e perdoá-los como fomos perdoados, abraçá-los como fomos abraçados, acolhê-los como fomos acolhidos, porque a graça que nos alcançou deve ser distribuída, propagada, anunciada a toda criatura, sejam elas a pessoas que consideramos falhas, pessoas que conhecemos as falhas, sejam elas pessoas que não conhecemos. Todos nós somos falhos, todos nós precisamos de perdão e graças a Deus que esse Pai amoroso corre atrás de filhos perdidos como eu e você e nos abraça. Que Deus nos livre de exigirmos justiça quando encontramos misericórdia. Esse é o nosso texto trazido hoje pela sequência da Bíblia 365. Espero que você possa acompanhar conosco. Se você não conhece ainda, procure na internet aí, na descrição do vídeo aqui tem link para comprar. É uma Bíblia que tem nos ajudado a ler a palavra do Senhor todos os dias e vamos firme aí que vamos ler a Bíblia toda juntos esse ano. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.